Boa tarde, meninas. Boa tarde, meninos. Nós temos meninos aqui conosco também, né? E é muito bom nós estarmos aqui hoje para aprender de Deus, para estarmos aqui juntas. Eu estava aqui olhando, orando, e falei assim, Senhor, obrigada por cada irmã que veio, por cada irmão que veio. Obrigado por nós estarmos aqui juntos nessa tarde tão quente de sábado, para aprender do Senhor, para louvar o Senhor, para engrandecer o nome dEle e para clamarmos pelos nossos filhos. Hoje, no nosso Papo de Mulher, nós vamos estar meditando sobre uma mulher incrível. Mas antes eu quero estar passando os textos, nós vamos ler 4 textos, né? Atos 15, 40, o versículo 40, 41, vai estar passando na projeção. Atos 16, de 1 a 2, e Timóteo 2, de 1 a 5. E mais 2 Timóteo 3, de 14 a 16. Eu vou estar lendo esses textos, são textos pequenos, mas um complementa o outro, para que a gente possa dar o contexto dessa mulher a quem nós vamos estar aprendendo hoje. Vamos estar começando por Atos 15. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos a graça do Senhor, e ali passou pela Síria e Sicília, confirmando as igrejas. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas pai grego. Dele dava um bom testemunho aos irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou-se por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também em ti. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem aprendestes, e quem desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, e por fim, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Todos nós conhecemos a vida de Timóteo. O exemplo que ele fez foi como pastor, os seus ensinamentos na igreja, um pastor amoroso, um pastor cuidadoso, um pastor dedicado, né? Mas hoje nós vamos estar falando sobre quem esteve atrás da educação de Timóteo, que foi a sua mãe, Eunice, né? E nós vemos aqui que Paulo ele relata ali, relembra a infância de Timóteo, né? Falando que o seu chamado foi em meio a lágrimas, lutas e desafios, né? E sobre as maiores influências que teve a formação de Timóteo, né? Nós podemos destacar a formação familiar, né? Pela recordação que guarda em ti, da sua fé sem fingimento, e uma fé sem fingimento registrada ali em gerações. Timóteo era uma terceira geração, onde a sua fé já habitava em Lóide, depois Eunice, e Timóteo seguia os passos. Provavelmente, o pai de Timóteo não era convertido, a Bíblia não deixa certo por isso, mas ela faz questão de informar que ele era grego, né? E é interessante nós vermos aqui que, mesmo assim, Eunice foi uma mulher guerreira. E ela já era fruto de uma outra mulher guerreira, que era Lóide. Eunice tinha sido filha, tinha aprendido de sua mãe, e passado à sua geração tudo o que aprendeste. E muitas vezes, irmãs, eu fico me perguntando, como será as nossas gerações para frente? Qual será o conhecimento que elas obterão de Deus diante das gerações que virão, né? Será que nós temos sido
capazes de ensinar aos nossos filhos as verdades e os princípios bíblicos, ensinando, não somente em falando, mas em atos e ações. Nós vemos aqui que Eunice, ela teve uma posição muito firme na vida do seu filho, uma influência como mãe. E nós vemos aqui, e eu convido a vocês a estarem meditando no seguinte tema, diante desse tal grande relato: o legado maternal, transmitindo fé, amor e valores na jornada cristã. Nós, queridas, somos privilegiadas por serem mães. E temos o legado maternal de ensinar as nossas gerações, ensinar os nossos filhos, os nossos netos, orarmos, estarmos ali clamando ao Senhor pela vida deles. E nós vemos aqui que os princípios, em primeiro lugar, as raízes familiares, teve impacto profundo na jornada de Timóteo. Certamente Timóteo relembrava com carinho a sua infância com sua mãe, os momentos de oração, de ensinamento, a primeira infância, o cuidado ali, né? E eu acho lindo quando a gente está assim, vendo o nosso filho desenvolver. Para a gente como mãe, cada coisa que ele aprende é uma vitória. O primeiro passinho, o primeiro sorriso, a primeira fruta, o primeiro alimento, tudo é uma vitória. A primeira oração. Eu lembro com muito carinho da primeira oração dos meus filhos. E saber e poder testemunhar e clamar ao Senhor que as minhas gerações possam ser bem-aventuradas, para que possam glorificar e honrar o nome do meu Deus, que eu amo tanto. E eu sempre orei ao Senhor: Senhor, que os meus filhos amem mais a Deus do que eu. Que o meu amor diante do Senhor possa ser pequeno, através da vida deles, que eles possam amar muito mais do que eu. Que eles possam ser melhores do que eu, né? E nós vemos aqui que Paulo ele faz essa referência a Eunice, que ela e a sua mãe tinham uma fé sem fingimento, né? E ele estava convicto que isso tinha impactado de forma tremenda Timóteo. Mesmo o pai de Timóteo sendo grego, mesmo possivelmente não convertido, como eu já comentei com vocês, a sua mãe e a sua avó criaram desde a infância, ensinando os ensinamentos sagrados. E esse ensinamento foi tão eficaz que Timóteo demonstrava na sua fase adulta uma fé genuína. É notável que Paulo destaque a sinceridade da fé que transpassou 3 gerações: Lóide, Eunice e Timóteo. E que essas gerações foram impactadas por uma vida de testemunho, né? O legado dos ensinamentos para as gerações é parte essencial para a transmissões dos valores para uma comunidade religiosa. Aqui, em algumas maneiras, nós podemos aprender quais são alguns ensinamentos que levam um legado duradouro diante de uma vida cristã, né? Porque nós, como uma comunidade, fazendo parte de uma comunidade, se a gente pensar aqui, nós fazemos parte de uma comunidade. Nós fazemos parte da Igreja Presbiteriana Maranata, uma família, né? A gente fala família Maranata. Aqui nós devemos impactar com o nosso testemunho e vida cristã. Nós fazemos parte de uma comunidade maior, que é a cidade de Santo André. E as nossas ações, as nossas vivências, os nossos atos como profissionais, em tudo que nós vivemos, ali deve ser transmitida a nossa fé, os nossos princípios éticos e morais, né? Então, as transmissões de valores fundamentais são fundamentais para os nossos filhos. A preservação da nossa identidade cristã. Hoje estão querendo ensinar tantas coisas para os nossos filhos. Estão querendo tirar a identidade cristã dos nossos filhos. Estão querendo dizer que eles não são nem o que eles são. Estão negando as famílias a dizer aos filhos como eles foram criados.
Hoje já há uma defesa em que se fala o seguinte: olha, você não pode falar se seu filho é homem ou mulher, você deixa ele sentir, deixa ele crescer e lá na frente ele vai falar. Mas o que o nosso Deus tem ensinado para a gente? Deus criou homem e mulher, a sua imagem e semelhança, com o objetivo de glorificar e honrar o nome de Deus, às gerações e às gerações. Princípios fundamentais da nossa identidade cristã, ética e moral, que inspiram o fortalecimento de uma comunidade e que traz ali valores, né? Inspiração para a ação, né? Quais são as ações que os nossos filhos têm escolhido lá no mundo? Eles são desafiados a cada tempo, a cada momento, a desafiar a quem ele é. Perguntam para eles a cada momento, na escola, no parque, no condomínio, em todos os lugares: quem tu és? Quais são os seus princípios? O que você tem feito? Uma vez eu conversando com um menino, e esse menino falou assim: olha, está muito difícil eu me relacionar no meu condomínio, porque lá entrou uma onda de que as pessoas não sabem o que elas são. E todo mundo lá está falando que eles não gostam de héteros. E eu falei que eu sou, porque eu sou de Jesus. Olha onde eles estão inseridos. E a nossa identidade cristã, nós temos que estar a cada dia defendendo essa identidade, tendo Jesus como a nossa fonte de esperança e consolo, a nossa única verdade. Para garantir que os ensinamentos deixem um legado significativo para gerações futuras, é importante não apenas transmiti-lo verbalmente, mas também vivê-lo de maneira autêntica e relevante. Isso requer compromisso contínuo de fé e prática. O estudo das Escrituras Sagradas, um exemplo de vida inspirada pelos ensinamentos religiosos. Além disso, é essencial adaptar os ensinamentos à medida que a sociedade evolui, tendo a consciência que os princípios de Deus não mudam nos nossos desafios contemporâneos. As verdades de Deus permanecerão de geração em geração. E essas verdades serão passadas para os nossos filhos, para os nossos netos, para os netos dos nossos netos, e elas não mudarão. É importante, sim, nós vivermos uma fé de compromisso, genuína, aonde eu me debruço nas presenças de Deus, aprendendo, não com filósofos, mas com o dono da filosofia, o nosso Deus, aprendendo a palavra de Deus, aprendendo com os ensinamentos de Deus. Eunice, ela se destaca como uma mãe de influência na vida de Timóteo, transmitindo uma fé desde a infância, conforme mencionada lá em Timóteo 1,15, tendo trazido a memória de uma fé não ser fingida, em quem há a ti, a qual habitou desde primeiro a tua avó, em Eunice, e certo que também habita em ti. Paulo menciona uma fé sincera que Timóteo aprendeu da sua mãe, e destaca que a educação religiosa e moral dos filhos é de suma importância. A sua educação, mamãe. Não existe educação melhor no mundo, mais presente, que mova o coração de uma criança, do que a educação de uma mãe. O ensino de uma mãe, o choro de uma mãe, o cuidar de uma mãe com seu filho. Isso seu filho levará para a vida. As lembranças afetivas, o cuidado, a veracidade da fé. Ele presenciar o quanto você ama a Deus, o quanto Deus é importante para você. No entanto, é importante nós sabermos que, na cultura bíblica, o papel das mães era um papel profundamente valorizado. E elas desempenham um papel fundamental na família, na sociedade, pelas transmissões de valores religiosos e culturais. E nós vamos ver aqui alguns desses. O primeiro é a criação e a educação dos filhos.
as mães são frequentemente vistas como as principais cuidadoras e educadoras dos seus filhos. Elas são responsáveis por alimentar, proteger, educar, orientar os filhos desde a tenra idade. Na Bíblia, nós vemos o exemplo de Joquebede, a mãe que protegeu Moisés e criou, apesar das circunstâncias difíceis. Eu olho para Joquebede e falo assim, Joquebede foi uma guerreira, foi uma estrategista, foi uma mãe corajosa, porque ela estava ali a posto de perder o seu filho, e ali no momento que ela estava pronta para perder, ela teve uma ideia ali, vinda de Deus, ela colocou seu filho num cesto. Eu, lendo a história de Joquebede, falei, será que eu tinha coragem de colocar meu filho num cesto e jogar num rio? Foi exatamente isso que ela fez. E ela confiou no cuidado e na proteção de Deus. E Deus honrou ela ali. Deus cuidou dela. Deus abençoou a vida dela. E Joquebede teve grande êxito. E Deus permitiu que ela cuidasse do seu filho. Nós vemos aqui também a transmissão de fé dos valores. As mães que desempenham um papel crucial na transmissão de fé e de valores religiosos para os seus filhos. Elas ensinam sobre Deus, a oração, a moralidade e as práticas religiosas. O exemplo da mãe de Samuel, Ana, que dedicou ele ao serviço de Deus, né? Os nossos filhos, eles estão de olho em nós. O quanto nós amamos, o quanto nós aprendemos de Deus, o quanto nós oramos, o quanto nós estamos ali ensinando a todo tempo os nossos filhos a amar a Deus, né? Os nossos filhos são reflexos de nós mesmos. Eu aprendi muito isso na pedagogia. Se você quer conhecer os pais de uma criança, você conheça as crianças, porque elas refletem a vida dos pais. Elas vão demonstrar ali tudo aquilo que os pais vivenciam em casa, porque elas estão transmitindo aquilo que elas aprendem. E nós vemos aqui também o terceiro ponto, é o modelo de comportamento e caráter. As mães são modelos importantes no comportamento e caráter dos seus filhos. E eles aprendem, por exemplo, das suas mães em agir em bondade, compaixão, diligência, sabedoria e humildade. Nós temos o exemplo da mulher do Provérbios 31, onde se dá ali um relato de uma mulher ágil, e eu vejo essa mulher muito presente nos nossos dias hoje. Ela trabalhava, ela gerenciava o seu lar, ela cuidava dos seus filhos, ela estava ali, até mesmo muitas vezes em momentos sozinhos, porque o seu esposo estava à guerra, e ela estava ali, ela não deixava a peteca cair, ela não deixava de ensinar os seus filhos, ela não deixava de trabalhar, ela não deixava de temer o Senhor. Tanto que no final desse versículo fala assim, feliz a mulher é honrada por temer ao Senhor. Não por tudo que ela faz, mas pelo serviço, por uma vida dedicada ao Senhor. E nós vamos ver aqui também, o quarto ponto, é a fonte de amor e conforto. As mães oferecem amor incondicional, apoio emocional e conforto aos seus filhos em tempos de necessidades. Elas são frequentemente retratadas como protetoras e compassivas. Maria, mãe de Jesus, é um símbolo universal de proteção e cuidado materno. Nós podemos ver aqui, ilustrar, quando ela teve que providenciar junto com José a fuga para o Egito. Quando Herodes ordenou a execução de todos os meninos de Belém, com menos de 2 anos de idade, Maria fugiu para o Egito com José para proteger seu filho Jesus da violência e da perseguição. O cuidado na infância de Jesus, Maria foi presente, cuidou de Jesus com amor e dedicação, garantindo a ele que ele crescesse em ambiente seguro e amoroso. Pensa você, Maria, saindo rapidamente, desesperadamente, até mesmo temendo ser pega pelos guardas, com um pequeno Jesus nos braços, para o Egito, para se esconder, trazendo conforto e proteção, levando ele para um lugar seguro, onde ele pudesse ter ali conforto, cuidado, amor, para que ele pudesse crescer e realizar ali o seu ministério, que seria nos salvar, finalizando ali na cruz,
salvar-nos diante de tão grande perdição da nossa natureza pecaminosa. E nós vamos aqui ver que diante dessas influências, nós sabemos que as mães, elas, diante de uma sociedade, elas exercem uma influência na comunidade, na sociedade, por meio das ações dos ensinamentos. Elas podem desempenhar papéis importantes para ajudar os necessitados e aconselhar os outros e a contribuir. Mas se o amor e o temor de Deus não estiver no coração dessa mulher, tudo será em vão. Lembra que 1 Coríntios 13 fala do amor? Que ele será como símbolo que retine, se não houver verdade no amor. E a verdade do amor se revela em nossas vidas a partir do momento que nós amamos o nosso Deus. E que nós vivemos uma fé sem fingimento, sem restrições, sem medos. Uma fé que venha ter coragem de ensinar os nossos filhos diante da presença do Senhor. Nós vemos aqui, eu li um livro essa semana e eu achei tremendo. E eu até coloquei no meu segundo ponto aqui, precisamos ser mamães ursas. O livro é Apologética da Mamãe Ursa, de Hilary Ferrer. E ela fala, ela é uma bióloga formada e ela hoje montou um ministério onde ela trabalha ali a questão das mamães de hoje em dia, o quanto é importante elas conhecerem da palavra de Deus para ensinar essa geração. E ela coloca aqui que um dos problemas mais assim, importante nos dias de hoje é que a mentira, geralmente, ela se apresenta como não mentirosa. Ela tenta ter uma aparência de verdade e soar inofensiva. O que uma mãe ursa deve fazer quando os seus filhotes começarem a absorver mentiras dessa cultura mundana? Qual é a nossa ação? Nós estamos prontas para debater essas ideias juntos e proteger e ensinar os nossos filhos corretamente, combatendo enganos com respeito a tantas inverdades que são colocadas para eles. E nós vamos ver aqui, e eu procurei no dicionário, aliás, no Google mesmo, né? O que seria ser uma mãe ursa? E ele traz essa questão. É uma expressão carinhosa e afetuosa usada para se referir a uma mãe protetora, amorosa e cuidadora com seus filhos. Assim como uma ursa é com seus filhotes na natureza, é uma forma de descrever que uma mãe que é calorosa, atenciosa e maternal, muitas vezes associada às características de ternura, instinto protetor e dedicação e um amor incondicional. Nós precisamos ser mamães ursas. Estar ali na proteção, na guarda para os nossos filhos, na brecha na oração, na brecha no ensinamento, inculcando ali as verdades do nosso Deus. E nós vamos ver aqui que, assim como Eunice teve as suas dificuldades em questão da cultura, onde a cultura grega teve uma grande influência e romana, era uma cultura politeísta, era uma cultura sem Deus, era uma cultura insensata e trágica. E ela estava ali no nascimento do cristianismo, onde nós não tínhamos grandes templos, onde nós não tínhamos igrejas já reformadas, onde o evangelho estava nascendo ali com os apóstolos. Ela permanecia firme e ela não deixou de ensinar, inculcar todos os dias os ensinamentos aos seus filhos, né? E hoje nós vivemos aqui em nossa modernidade e nós vemos aqui grandes influências aonde nós podemos olhar e ver o quanto a modernidade tem sido ofensiva aos nossos filhos. Nós vemos aqui que a sociedade moderna, ela tem impactos em nossos filhos cristãos que podem ser desafiadores para nós, para uma sociedade que vem afetar. E eu quero citar aqui 3 deles rapidamente.
a exposição a influências seculares, né? As crianças cristãs estão expostas a uma ampla gama de influências seculares da mídia, da educação e das interações sociais. Vivemos num mundo de youtubers, né? Youtubers de influências. Vivemos num mundo onde nossos filhos abrem ali um mundo de internet e muitas pessoas estão dizendo o que é certo para eles. E nós vamos olhar e falar assim, qual tem sido a nossa luta, né? E desafio a passar valores de fé e influências. Eu vejo aqui, eu lembro muito nessa época da pandemia, onde os nossos filhos mergulharam dentro de um mundo digital. E após pandemia, não foi raras as vezes que eu me peguei com mães falando assim, está difícil. Porque eles criaram uma vida digital muito grande. Eles estavam imersos ali e estava difícil. Hoje eu dou glória a Deus porque o meu filho tem muitos compromissos e ele tem pouco tempo de ficar na internet. Porque a internet, muitas vezes, ela pode ser uma inimiga nossa, dos princípios cristãos. Pressões culturais e sociais. A sociedade moderna, muitas vezes, promove valores de individualismo, consumismo e hedonismo, que promove um conflito diante dos princípios cristãos. Então, falando aí para o seu filho que ele tem que ter a individualidade dele e que a verdade dele é ele que faz. Não existe uma verdade absoluta, mas é uma verdade construída conforme os seus princípios. Estão dizendo aí também que o consumismo do ter para ser tem que ser de uma forma muito grande. O hedonismo, onde tem destruído todos os valores morais e sociais que Deus criou para o homem ou mulher em um relacionamento. E estão dizendo que relacionamento vale tudo, que a família é diversa. E nós vemos aqui que dentro desses problemas atuais da modernidade, nós, como cristãos, devemos trabalhar ali para inculcar aos nossos filhos padrões sociais diante de princípios bíblicos, né? E também nós vemos aqui ver a diversidade religiosa e cultural, aonde, como no tempo de Eunice, há-se vários deuses, há várias religiões, várias verdades. E nós devemos que estar ali inculcando aos nossos filhos que Deus é o único, verdadeiro Deus, digno de ser louvado, adorado, o Deus único, o Deus verdadeiro, aquele Deus que pode todas as coisas, o Deus de ontem, o Deus de hoje e o Deus eterno. E nós vamos ver aqui, terminando já o nosso ensino, exercendo o ensino dos princípios bíblicos no nosso filho a todo tempo. Deuteronômio 4, de 1 a 2, fala: agora, pois, ouve a Israel os estatutos e os juízos que vos ensino, para cumprirdes e para que vivais entre o que possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais vos dá. Nada apresenteis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que vos guardeis o mandamento do Senhor, vosso Deus. Eu vos mando. Não tão somente guarda a ti mesmo e guarda a tua alma, que não te esqueça daquelas coisas que os teus olhos têm vistos, e não te aparte o teu coração todos os dias da tua vida, e farás saber aos teus filhos, os filhos dos teus filhos, as gerações aí. Não esqueça do dia em que estiveste perante o Senhor, teu Deus, em Horebe, quando o Senhor disse: reúna esse povo e vos farei ouvir as minhas palavras, a fim que aprendam a temer-me todos os dias na terra e viver, e as ensinarás aos teus filhos. Deuteronômio 6, de 5 a 7, fala: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado na tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar e ao levantar. Ensinará os princípios dos teus filhos, que é uma prática comum e significativa nas famílias. Aqui estão algumas práticas do dia a dia. Lembra quando Deus falou lá para o povo? Falou assim: olha, lembra, para que você não se esqueça de todas as
coisas que eu te fiz, de todos os milagres, da passagem do Mar Vermelho, dos milagres, do alimento, de todos os atos amorosos que eu realizei até aqui. E você vai ensinar isso aos seus filhos e aos filhos dos teus filhos. E como que você vai fazer isso? Ele cumprimenta lá em Deuteronômio. Primeiramente, você vai amar ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Você vai ter uma fé sem fingimento, uma fé prostrada ao Senhor, que venha a ser dedicada com toda a sua força e entendimento ao Senhor. Você também vai estar inculcando aos teus filhos. E delas falarás assentado na tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar e ao levantar-te. Então, todo momento da sua vida. Você está lá lavando louça, seu filho está ali, ensina uma verdade para o seu filho. Você está indo passear com ele uma viagem, ensine uma verdade para o seu filho. Seu filho está doente, antes de levar ao médico, ore com ele, peça a proteção de Deus, de direcionamento. Esteja lendo a Bíblia com seu filho. Esteja clamando a vida diária. Eu amo a vida comum, a vida comum diária da cristã. A vida de oração, de serviço ao Senhor, as atividades, a vida devocional, a vida na igreja. Uma vez, com muita tristeza, eu ouvi de uma mãe, infelizmente, era uma mulher de pastor, que me falou o seguinte: olha, você tem que proteger os seus filhos da igreja. A igreja é muito má para os seus filhos. Você tem que proteger elas da igreja e você tem que estar ali sempre do lado, e seu filho não pode fazer nada, não pode assumir liderança, não pode fazer nada. Porque a igreja ela olha seu filho de forma diferente. Então você tem que esconder seu filho da igreja. E você tem que proteger, eles têm que ficar somente do seu lado. E eu olhei para aquela mãe e falei o seguinte: a igreja é a extensão da minha casa. Os irmãos da igreja são a família dos meus filhos. E ali eles aprenderão a viver. Nós, como família, nós acertamos, nós erramos, nós sofremos juntos, nós choramos juntos, nós nos perdoamos juntos, mas nós vivemos em família. E eu jamais vou afastar. Ai, eu agradeço. Eu jamais vou afastar os meus filhos da família da fé. Porque ali na família da fé ele vai aprender a amar. Ele vai ser moldado o seu caráter. Ele vai ser moldado em amor. Ele vai aprender a respeitar os mais velhos. Ele vai aprender a ser amigo do seu amigo. Ele vai aprender a viver junto em comunhão e adorar o Senhor. E ele vai aprender que nem tudo é perfeito por causa da nossa natureza frágil, pecaminosa que temos. Eu sempre falo para os meus filhos: nós nunca vamos acertar tanto tempo. Nós vamos acertar, nós vamos errar, e nós vamos aprender com os nossos acertos e nossos erros. E nós vamos nos perdoar, e nós vamos dar as mãos, e vamos viver uma família. E eu falei isso para essa mulher, e essa mulher falou assim: você é louca. Vai chegar na fase adulta e os seus filhos vão sair, vão fugir da igreja. Porque eles vão enfrentar, porque vocês estão à frente do ministério. E tudo que vem para a igreja vem na sua frente. Eu falei assim: não. Em primeiro lugar, porque nós amamos a igreja. E nós temos consciência que nós, não eles, não a igreja, nós estamos sendo a cada dia transformados por Jesus. E eu quero sim que os meus filhos tenham o maior prazer de viver na igreja. E eu tenho testemunhado isso. Eles amam estar na igreja, amam estar aqui. A respeitar a igreja como família. Ensine, irmã, seu filho, a respeitar a igreja como família. Não fale mal da irmãzinha que te fez problemas lá, que você tiver dificuldade. Não fale mal do seu pastor. Não fale mal dos seus presbíteros. Se tiver alguma dificuldade, ore com eles, coloque. Se houver ali um erro exposto, mostre que a fragilidade humana pode sim acontecer, mas que Deus vai agir nisso e nós vamos ter algo a aprender. Ensine seu filho a amar a igreja.
Ensine o seu filho a viver uma vida cristã. Que a cultura cristã ela é inserida dentro da nossa casa e fortalecida na igreja. Aonde nossos filhos terão amigos, terão lembranças efetivas. Nós tivemos aqui, semana passada, o Acampa Dentro. Gente, que delícia. E que desafio. Eu estava falando aqui para as crianças. Olha uma pergunta que uma criança me fez. Estava falando sobre a vida de Abraão. Uma menina de 5 anos. Ela olhou para mim e falou assim, se Deus sabe tudo, por que Deus pediu que Abraão sacrificasse Isaque? E eu falei assim, não era por causa de Deus, porque realmente Deus sabe tudo. Era para cravar no coração de Abraão a sua fé. O quanto ele amava a Deus. Porque Deus é ilimitado, mas nós somos limitados. E nós precisamos aprender o quanto nós amamos a Deus. E é interessante nós olharmos que a Eunice fez isso, né? Na sua vida cristã, né? E tanto que Timóteo se tornou um grande pastor, né? E Eunice e Lloyd na Bíblia foram mães frequentemente vistas como responsáveis pela educação religiosa dos seus filhos. Elas nos encorajam a ensinar os princípios bíblicos para os nossos filhos. Eu amo de coração aquele versículo que eu li lá no início de Timóteo, e eu quero encerrar com ele. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, repreensão e correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda a obra. Irmão, não tenha medo de ensinar Deus para os seus filhos. Não tenha medo de ensinar os princípios de Deus para o seu filho. Que as nossas gerações possam ter mais convicção de fé do que nós hoje. E que os nossos netos sejam melhores do que nós. E que possamos passar a nossa fé de geração em geração. E que nossas gerações possam levar o amor de Deus a toda a criatura. Testemunhar, serem homens e mulheres que honrem o nome de Deus. Nesse momento eu quero convidar o pastor Otoniel para estar chegando aqui na frente e que esteja intercedendo por nós mães, avós, para que nós possamos ser uma geração de mulheres que ensinem os princípios bíblicos para os seus filhos. Amém. Vamos orar? Pai de amor, nós agradecemos porque o Senhor é bom, agradecemos porque o Senhor é o Deus amoroso que nos presenteia com o privilégio de educar filhos. E agora, de forma muito especial, eu clamo pelas nossas mamães, por aquelas que já criaram seus filhos, têm seus filhos já adultos, mas que também continuam sendo mães, porque não deixam de ser mães, porque os filhos cresceram, e trabalham no apoio, na ajuda com os seus filhos e netos. Também clamo ao Pai por essas mamães que estão no processo de educação dos seus filhos, pedindo ao Pai sabedoria dos céus para que, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, cada mamãe, cada papai venha marcar o coração do seu filho com a palavra do Senhor Deus, com o amor do Senhor Deus, com a graça do Senhor Deus, Pai. Que os nossos filhos venham aprender a te amar, a te adorar, a te engrandecer, a servir, ó Pai, o Senhor nesse mundo, a servir o Senhor, ó Pai, na igreja, servindo a igreja, ó Pai, na multiforme forma que a igreja tem como trabalho. Que o Senhor Deus venha abençoar nossos filhos para que eles venham exercer o ministério, tanto em nossas casas, como em suas casas no futuro, na igreja e também no mundo lá fora. Pai, que o teu nome seja glorificado, ó Pai, e que o Senhor seja exaltado através da vida das nossas famílias. Pai, que os nossos filhos sejam, ó Pai, como flechas na mão do guerreiro. Ó Pai, que cada aqui venha direcionar, venha impulsionar, ó Pai, cada filho para fazer a tua vontade. Muito obrigado a Deus por essa tarde, obrigado por esse momento tão importante, e que tua palavra venha ficar em nossos corações. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém, ó Pai. Amém.